Todos os grandes mestres foram para as montanhas por 40 dias. Moisés foi, Elias foi, Jesus foi para o deserto. E o deserto e a montanha têm o mesmo significado. É um lugar onde você sai do mundo, para não ser do mundo. Então, para estar nas energias constantemente. Nesse momento cósmico, você não pode mais se separar. Quer dizer, poder você pode, né? Porque a diferença de um alpinista da luz, alguém que se designa como tal, que quer subir a montanha do seu ser, é que quando a gente erra, a gente corrige rápido e bem. Essa é a diferença. Porque você percebe. Agora, se você fica só nos campos de não-luz e não percebe, vai ficar mais difícil de você se reabilitar. Então, assim, ninguém é perfeito, senão não estaria aqui. Mas a atitude de voltar às matrizes da luz, essa todos podem fazê-lo, desde que mantenha a consciência desperta. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Américo, eu já despertei. Eu falei, do sono ou do sonho? Né? O que você despertou? Do quê? Tá. Se você ainda está perguntando se você está desperto ou não, você não está. Senão não precisaria perguntar. Né? E é um estado de consciência, é um termômetro, sabe? Uma faixa, né? Um rating, uma faixa que você se decide colocar como consciência. Então, quando eu falei do pepino, Abacaxi. do abacaxi, é porque não há coisas pequenas. Tudo é grandioso hoje. Tudo é grandioso. Nós estamos vivendo um momento, você sabe disso, de uma multiplicação das frequências, todas. Então, a própria configuração hoje do planeta, né, está se descobrindo faixas novas de energia, né, que a gente, através da espiritualidade, já sentia, mas, enfim, a ciência está descobrindo agora faixas novas que a Terra tem. A Terra tem uma faixa de energia que ninguém sabia, tal. Mas hoje, a própria camada de ozônio, ela se abriu para quê? Para aumentar as frequências. Não é o que atribuíram como causa, aumentar a frequência. Isso significa que o que eu digo hoje tem mais rapidez de resolução. Resolução no seguinte sentido, vai se transformar em realidade, sempre. A nossa fala é uma impressora 3D. Tudo que a gente fala vai ter vida. Só não tem vida visual, porque nós teremos que estar em outra dimensão para ver o que nós estamos produzindo. Mas hoje, pensar, sentir e pensar, sentir e falar, essa trindade, ela se realiza muito rápido. Há que se ter muito cuidado. E a pessoa pergunta assim, bom, mas eu comecei a imaginar uma coisa para acontecer, não aconteceu. Ela só não acontece se pelo meio vier dúvida e medo. Esse é o ego. O ego chega e põe dúvida e medo. Você acha que você só falando assim vai conseguir? E aí bloqueia, 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 bloqueia. Os mestres hoje dizem assim, não tema, nada tema. Porque se você tirar o medo, você se torna uma pessoa muito grande. E o medo não é irresponsabilidade. É diferente. O medo, ele apaga a luz dentro de você. Se você tem a partícula divina, e todas as pessoas hoje que estão na espiritualidade, obviamente, declaram que tem uma partícula divina, não há dúvida disso. Ora bem, se você tem Deus dentro de você, como você pode ter medo? Quando você tem medo, e todos nós temos, veja bem, não estou dizendo que eu não tenha, né? Quando nós temos medo, nós estamos apagando, desligando a luz do divino dentro de nós. Então, você tem medo por causa de um problema e apaga a solução que é Deus dentro de você. É muito engraçado e trágico, né? A diferença é assim, você sentiu o medo, corrija rapidamente. Porque senão, as suas energias se distraem e elas deixam de ter o fluxo. Há um fluxo, nós somos assim surfistas desse fluxo divino, desse rio divino que está aí. Tá? O que nós temos que fazer? Deixar ele correr, não parar o rio. Então, se eu ouço uma música que não tem luz, que tem padrões geométricos do outro lado da força,
eu estou interrompendo meu fluxo de luz. Se eu uso cores de roupa, principalmente no peito aqui, que bloqueiam a luz, eu estou interrompendo o fluxo de luz. Fica mais difícil eu repor de novo. E assim vai. Então, hoje, não tem nada a dizer, não, tanto faz. Não existe mais o tanto faz e também não existe mais o depois. O relógio, eu nunca vi essa hora chamada depois. Né? Você já viu? Nunca Então, vi. fala assim, não, Américo, depois eu vou fazer. Não, eu acho engraçado, a pessoa assiste o vídeo, quer dizer, não, ela já faz um comentário, eu vou assistir. Como assim, né? Vou praticar. Uau, né? Como assim, né? Não há tempo para perder tempo. O foco principalmente no momento presente, você falou algumas coisas interessantes. Uma delas eu lembrei do Ramakrishna também, que uma vez perguntaram para ele, você acredita que Deus existe? Ele falou, ué, se você e eu existimos, por que Deus não vai existir? E aí já é algo super atemporal, né? Muito interessante. E sobre essas questões também relacionadas à mente, aos medos, aos bloqueios, que eu acredito que as pessoas elas colocam muito a mente e acabam bloqueando as coisas como um fluxo de sentimentos. Como essas pessoas, dentro de um trabalho de energias, podem trabalhar melhor a mente para que elas consigam sintonizar melhor com a felicidade, com o fluxo, com a paz, né? Porque o que eu vejo é que a mente atrapalha muitas pessoas. Então, aquele episódio de Jesus que expulsou os ladrões do templo tem duas matrizes de consciência. A primeira, realmente ele expulsou pessoas que estavam corrompendo um ambiente de energia. Segundo, ele nos mostrou que o nosso templo, nosso corpo, tem ladrões que precisam ser expulsos. Nós temos 6 ladrões fortíssimos no nosso templo. São os 5 sentidos. E aí está, para nós aqui são 5 sentidos, mas no Oriente, nas correntes de luz, o 6º ladrão da nossa atenção é a mente, que você acabou de falar. Por isso que o mantra significa controle da mente. Então você faz um mantra, quando você faz um mantra em sânscrito, às vezes a pessoa fala assim, traduz o mantra, não pode ser traduzido. Mantras não se traduzem. Os mantras se sentem e direcionam a sua intenção. Para que é esse mantra? Para elevar a minha consciência. Então, é isso que eu tenho que sentir. Esse mantra é para conectar meu eu superior. É isso que eu tenho que sentir. Ponto. Por isso que quando, no catolicismo, a missa era feita em latim, ela era muito mais poderosa. Percebe? Porque a sua mente não estava colidindo com o significado das palavras. Isso e aquilo. Você apenas teria que sentir. E você vai dizer, poxa, mas sem compreender? Não. Você tem que compreender o sentimento. Compreender uma frase não é nada. Quando Ramakrishna falou, bom, se eu e você existimos, Deus existe, é porque acreditar em Deus é muito pouco. Você tem que sentir Deus. Acreditar, qualquer um acredita, é uma questão mental, é uma questão de lógica. Se você fala assim, bom, se foi tudo criado com inteligência, então tem Deus. Isso não é sentir Deus. Isso não é você ser cristão, por exemplo, simplesmente eu acredito em Jesus. Não é verdade? Eu acredito em Shiva. Tanto faz, tanto faz. Todos os seres de luz que vieram à Terra vieram criar um campo de consciência. Um campo de consciência. Quando foi criado esse campo de consciência, eu tenho a oportunidade de entrar nele. Quando você lê um livro, você entra na aura do autor. Ué, como assim? Porque não tem nenhum livro igual aquele. Você pode ter um livro que copiou 99%, mas a última palavra ele fez diferente, já não é mais a mesma aura. Então, quando alguém coloca uma sequência de pensamento e sentimento, por exemplo, num livro, criou uma chave de acesso ao seu corpo causal, a sua aura, né? E dali para frente, quando você está em contato com aquele ensinamento, ou aquele comunicado, aquela mensagem, você está no campo de consciência daquele ser. Então, quando você faz o mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, você não está fazendo o mantra, você está dentro do campo de Shiva, que é o Espírito Santo, que é a emanação do Espírito Santo.
Então, não são as palavras, elas são chaves que trazem os elétrons do ser perto de você. Quando você chama Arcanjo Miguel, o fato de você chamar o nome ou qualquer outro arcanjo, você imediatamente coloca à sua volta a projeção eletrônica, em termos de elétrons, daquele ser de luz.